comentários maldosos nos meus posts. Como lidar com isso? Ai, gente, sempre tem um perdido no meio do negócio que vai lá dar uma cutucadinha em você. Vamos entender um pouquinho mais como é que você pode lidar com isso? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Paty Teixeira e estamos aqui começando com esse canal que eu estou assim deliciando muito de estar finalmente desenvolvendo esse trabalho aqui no YouTube com vocês. Vamos entender então, né? A Paty Teixeira aqui é uma pessoa que trabalha com comunicação e eu trabalho com isso faz mais de 20 anos. Trabalhei em comunicação com não atores, a pessoa se desenvolver e ter uma comunicação desenvolta. Para quê? Para fazer o seu trabalho fluir, para poder desenvolver no seu cotidiano a sua comunicação. E aí, então, eu decidi adaptar todo esse trabalho do palco para o digital e é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Então, sobre como ter uma comunicação desenvolta. Como é que você faz para ter uma comunicação natural, que não seja aquela coisa impostada ou parecer que você está lendo um texto, ou então fica com o corpo fechado. Então nós vamos trabalhar tudo isso aqui com vocês agora e eu espero que vocês realmente aproveitem muito, muito, muito desse conteúdo. Aproveitando a deixa de aproveitar esse conteúdo, eu quero convidar você para que você se inscreva aqui, para que você acompanhe muito esse trabalho. Se você não precisar, de repente você pode indicar esse trabalho para alguém que precisa se comunicar, que está lá no Instagram, que está aqui no YouTube, que precisa falar com o público, que precisa vender mais na internet e não sabe como fazer para se conectar. Eu sou a pessoa que pode te ajudar, tá bom? Como lidar com os comentários maldosos? Primeiro, gente, vamos entender o que é que acontece com a cabeça dessas pessoas, né? Gente, a pessoa tá lá sem nada para fazer, não é do seu nicho, não tá preocupado com o que você tá fazendo, e aí você vai lá e do trabalho, você se dedica tempo, a energia, se programa, se planeja, faz o seu roteiro, desenvolve tudo aquilo, e aí você tá ali no meio do negócio e vem uma pessoa e faz um comentário maldoso. Ô, gente, essa pessoa não é de Deus, não. Vamos falar a verdade? Desculpa a expressão. Mas, gente, tem gente que eu acho que não tem o que fazer da vida, né? E daí vai lá e faz um comentário maldoso. Vou contar duas histórias pra vocês aqui agora que aconteceram comigo, né? Uma foi no Instagram, uma das primeiras lives que eu comecei a fazer no Instagram. E daí eu tava lá, toda bonitinha, falando, entregando conteúdo de um outro nicho que eu fazia parte antes. E pensando, explicando, e chegou uma pessoa e começou a fazer o comentário. Eu falei, oba, que legal, né? Logo nas primeiras lives eu tô tendo uma pessoa fazendo um comentário. E a pessoa escreve assim: ai, você é feia. E, gente, o que é que isso tem a ver com o que eu estou falando, né? O que tem a ver se eu sou feia, se eu sou bonita, o conteúdo tá entregue, né? Então, minha pergunta, meu questionamento era esse. Eu falei, só respondi, obrigada. Falei, gente, olha só, é a cegueta aqui, né? Fui lá olhar o comentário, até aproximei da tela, assim, fui lá olhar o comentário. Ah, você é feia. Ah! Eu falei, obrigada. Então, e continuei, né? Falei, vou continuar. Gente, a situação é a seguinte. Por que foi fácil pra mim lidar com aquilo? Tá, tem um incômodo, sim, não vou falar que não existe incômodo, mas também não precisa ser uma coisa assim. Por quê? Porque essa situação tá muito mais no outro do que em mim. Se eu me deixar envolver por um pensamento vazio de uma pessoa que deve estar precisando de muita ajuda nessa vida, gente. Porque uma pessoa que entra, tá sem nada para fazer ali, gente, é porque tá desocupada, porque talvez tá desempregada, porque deve estar sofrendo. Alguma coisa essa pessoa, né? Parar a sua vida para vir fazer um comentário totalmente nada a ver com o conteúdo. A pessoa se destinar a assistir um conteúdo só para fazer um comentário maldoso. Então, gente, isso é muito do outro, não é da gente. A gente não precisa pegar isso pra gente. A gente pode deixar isso
para a pessoa lá. Deixa lá para a pessoa. Deixa que ela carrega esse problema com ela. Mas veio o comentário para mim, Paty, o que eu faço? Ignora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes tem algumas pessoas que hoje me vêm aqui comentando, falando tão espontaneamente na internet e tudo mais, e acham que a minha vida foi um mar de rosas, e na verdade foi totalmente o contrário disso, né? Eu fui uma criança muito tímida, e eu fui uma criança muito introvertida por uma série de razões. Começou, gente, o que hoje a gente olha aqui e fala, ai, meus lindos cabelos ruivos, que aliás são naturais, olha que coisa mais deliciosa, e que eu amo de paixão, que nunca quis pintar o meu cabelo e tudo mais. Não foi sempre assim, porque, por exemplo, assim, na época da escola, eu tive que aprender a lidar com muitas dificuldades. Por quê? Porque todo dia era um apelido diferente. Todo dia tinha alguém caçoando alguma coisa ao meu respeito, né? Então, eu tive que lidar com isso na minha infância diariamente. Era o quê? Eu chegava na escola, eu tive muitos apelidos, né? Então, eu vou falar alguns pra vocês agora pra gente se divertir junto aqui, tá bom? Vocês podem até depois brincar e falar, olha, eu alimentando os pensamentos de vocês. Vamos lá, pra mostrar pra vocês que tá tudo bem. A gente lida com isso de forma, mas tentar lidar de forma mais leve, tá bom? Eu tive lá, ó, Bic Chama, Palito de Fósforo, Suquita, Ferrugem, Vermelho vermelhou. Tinha música, gente, a pessoa cantava pra mim assim, O meu cabelo amanheceu pegando fogo. Fogo foi a Patricinha que passou perto de mim e que me deixou assim. os meninos cantavam isso toda vez que eu passava. E eu ficava possuído. Eu ficava louca. Vou falar a verdade, gente. Eu já dei uns tapas aí numa molecada na rua, porque isso era muito ruim pra mim, gente. Era muito difícil de lidar com isso, porque era todo dia, era cansativo, era pesado, era puxado. Tinha coisas assim que as pessoas falavam que eu nem tenho coragem de falar aqui, né? Uma coisa que era engraçadas a gente lembra, as outras a gente nem até passa, né? Tinha uma coisa que as pessoas falavam pra mim que era assim, ó, a sua mãe, ela não te enxuga não, né? Aí eu assim, tipo, nas primeiras vezes, né, não sabe por que minha mãe não me enxuga, como assim, né? Ah, não, ela te põe no varal pra secar. Eu falei, que coisa mais nada a ver, por que minha mãe faria isso comigo? Não, ela faz isso sim com você porque você é toda cheia de pintinha e essas pintinhas são ferrugem. Gente, olha a noção, olha a noção. E eu acho que tiveram algumas dessas pessoas que devem ter crescido com esse pensamento de que precisam ainda continuar se fazendo em cima do outro, aquela pressão infantil de si mesma. Então, gente, eu tive um suporte muito forte na minha educação, que era minha mãe, minhas irmãs mais velhas, meu pai, minha família em si, que eles falavam assim pra mim, Paty, ignora. E pra mim isso era muito difícil. Eu falava, mas ignora como? Se eles estão falando, se eles continuam falando, era todo dia. E às vezes as pessoas provocavam, chegavam até vir assim, tipo, pra machucar, sabe? Puxar meu cabelo e passavam atrás de mim. Eu usava muito rabo, assim, sabe? Eu colocava o rabo assim, e daí as pessoas pegavam e puxavam meu cabelo pra poder me caçoar, pra poder falar de mim. E eu falava, como que lida com isso? Como é que faz pra ignorar isso? Então, os meus pais falavam assim, não, você é muito bonita, Paty, as pessoas têm inveja de você, eles queriam ter o cabelo que eles não têm, você é diferente, ser diferente é bom, é legal ser diferente, todo mundo no mundo é diferente. Se as pessoas olharem no espelho, elas também não são iguais às outras, então isso é legal, isso é positivo. E eu passei a me olhar dessa forma, me olhar como gostando de mim, falar, tá ok, ser diferente é bom. E esse rótulo que a minha família me trouxe de forma tão precisa, tão imponente para mim, me trazendo, olha, a gente fala tanto de empoderamento hoje em dia, os meus pais fizeram isso há quantos anos atrás, num tempo em que bullying era... Ah, eles só estão falando, é normal, isso é normal. Não é para ser normal, mas a gente pode lidar com isso, principalmente aqui no digital, utilizando essa técnica do ignora. O ignorar, gente, é não alimente, sabe?
o que você vai querer alimentar? Não alimenta esse tipo, quanto mais você alimentar, mais a pessoa vai querer se construir em cima disso, tá? Por quê? Porque essa pessoa, ela se desenvolveu dentro daquele pensamento infantil de que ela precisa se fazer em cima do outro. Não é o animal que você precisa alimentar. O animal que você precisa alimentar é o animal que ele pode até fazer uma crítica construtiva, mas que ele vai te valorizar, porque ele está valorizando o seu trabalho. Ele vai fazer um comentário positivo para você. Ele vai falar sobre a própria dor para que você o ajude. É esse que você precisa alimentar. Esse outro que só vem vazio, derrubar, para te tirar a concentração. Esse você não alimenta, esse você ignora, não dá comidinha para ele. Fez o comentário, se você tiver a possibilidade de ou deletar ou só um segredinho no Instagram, gente, que você consegue ocultar os comentários da pessoa para outras pessoas, sabe? E a pessoa, ela nem sabe que você faz isso. Utiliza esse recurso lá no Instagram, vale a pena você utilizar, sabe? E deixa lá. E não fala nada, não fala, gente. Se você responder alguma coisa embaixo, provavelmente a pessoa vem com outra, fala, opa, cheguei. Se você não comentar nada, a pessoa vai esquecer que ela falou isso. Ela vai esquecer, porque ela deve ter feito isso com várias outras pessoas. Deixa ela lá, deixa ela colocar o comentário que ela quiser, deleta ou oculta o comentário dela. Então, gente, o que eu aprendi naquele momento foi que eu podia sim lidar com essa situação. Como é que eu lidei, gente? Como é que foi isso lá na minha infância? Como é que foi isso lá na minha pré-adolescência? O que aconteceu? Quando as pessoas começavam a falar sobre isso, de duas uma. Ou eu simplesmente ignorava e passava reto. Quando eu comecei a sentir o meu valor, tá, gente? Porque não foi do dia pra noite, não, tá? Conforme eu fui tendo as minhas atitudes, é que eu fui percebendo como lidar. Então, por exemplo, assim, um dia eu simplesmente não falava nada. E as pessoas falavam, você não vai falar nada, você não vai falar nada. E eu fazia de conta que não ouvia, ia pra longe, ia fazer alguma coisa. E a pessoa vinha depois e falava assim, oh, por que você não falou comigo? Você falou comigo? Não, eu falei, não ouvi. Eu achei que estavam falando alguma outra coisa. Por quê? Porque eles estavam falando uma coisa que não pertencia a mim. Então eu falava assim, não, achei que você estava falando com alguma outra pessoa, de alguma outra situação, eu não entendi que era pra mim. O que você estava falando? Era alguma coisa importante? Sabe? Então, assim, foi assim que eu fui lidando. Ou então eu brincava também, né? E eu falava, tipo assim, e o meu cabelo amanheceu pegando fogo. Ai, que legal, nossa, você tá super apaixonado por mim agora, né? Porque tá tão assim, tão cheio de chamas aí, né? Você deve estar super apaixonado por mim. Normalmente, como esses comentários vinham dos meninos, aí eles não queriam se envolver com a situação, né? E não, meu, para, meu. E aí aquele para, meu. Então, eu jogava um espelhinho, sabe? Jogava um espelhinho e as pessoas iam mudando o comportamento. E foi isso, gente. Foi assim a vida toda. Depois isso mudou, porque depois eu virei uma autoridade, né? Naquela situação ali toda, eu tive os meus projetos de vida, eu tive o meu encaminhamento para a minha profissão, para o que eu queria fazer da vida. Então aquelas pessoas deixaram de ser as pessoas que me criticavam e passaram a ser as pessoas que me admiravam, que me admiram, que me seguem, que estão aí na minha vida. Talvez a gente seja essa ponte de fazer a pessoa ultrapassar essa barreira limitada do pensamento pequenininho, e quando não, a gente usa aquela outra e realmente ignorar, de falar, meu, deixa pra lá, deixa você aí com seus problemas e eu vou seguindo com a minha vida. Por quê? Porque eu tenho as minhas metas, eu tenho os meus objetivos. E você? Você também não tem suas metas, os seus objetivos? Você vai deixar que um comentário, nada a ver, atrapalhe seu crescimento, o seu desenvolvimento? Então, acho que vale muito essa prática de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que esse conteúdo tenha realmente
contribuído para sua vida, que você passe a olhar diferente para as pessoas que te criticam, porque com certeza elas estão no patamar, vamos dizer assim, no patamar da vida, em degraus abaixo do seu, ok? Beijo, gente! Fui! E não esqueçam, tá? Se inscrevam aqui para poder receber muito mais conteúdo para sua comunicação desenvolta, natural, eficiente e conectada com a sua audiência. Ficam. Até. Tchau, tchau.